Sejam bem-vindos ao canal da Inove Consult, esse canal que foi criado para auxiliar empreendedores a tomar melhores decisões de crédito. Aqui nesse canal você vai ter acesso à estratégia, informações e tudo o que é voltado para análise de crédito, como fazer aí vendas de uma melhor forma, onde você vai resguardar o seu caixa, resguardar o seu crédito e também conseguir aí efetivar boas vendas com segurança. Meu nome é Eriksen Galvão e eu estou aqui como hoster desse podcast, recebendo hoje a Karen Fidelis, que é supervisora de vendas da Inove Consult e que vai aí, nos auxiliar nesse bate-papo. Seja bem-vinda, Karen. Muito obrigada, Eriksen. Muito prazer. É isso. Vamos lá. Karen, nós temos uma missão aqui hoje de falar sobre crédito responsável. O que seria esse crédito responsável? Seria algo relacionado ao empreendedor entender que ele não pode fazer uma venda no sentimento, no feeling, né? Eu acho que esse cliente tem potencial de pagamento, eu acho que esse cliente não tem potencial. E isso acaba atrapalhando várias empresas no Brasil, porque muitas empresas não têm um sistema de análise de crédito, como a Inove Consult e a Serasa Experian, para subsidiar essas empresas de informações para que elas tomem melhores decisões de crédito, né? Você, nessa jornada de atendimento ao cliente, que você já passou aqui dentro da Inove Consult e agora liderando uma equipe de vendas que lida diretamente com o nosso cliente final. O que você tem percebido desse cliente lá na ponta e como ele tem, de fato, analisado o crédito? Ele tem usado ferramentas ou você tem encontrado muito cliente que não usa nada e já teve problema de inadimplência e agora você entra nessa jornada do cliente para ajudar ele? Como é que tem sido? Então, Eriksen, de fato, não se dá para liberar um crédito para um cliente baseado no feeling. Afinal de contas, através do feeling, eu não consigo saber como é o relacionamento desse cliente com o mercado. Como foi o relacionamento dele e como tem sido atualmente. Se está com a renda comprometida, enfim, são vários fatores. E hoje nós temos várias ferramentas que podem auxiliar essa empresa nessas tomadas de decisões. O fato de liberar muito crédito através desses feelings prejudica, né? Tanto é que o índice de inadimplência ele tem aumentado muito, justamente por essa liberação desse feeling. Lá no Insight Sales, Eriksen, nós temos sim lidado com clientes que não utilizam análise de crédito, mas por achar que faz pouca consulta e não é um cliente potencial para utilizar a ferramenta de análise de crédito. Uhum. Então, nós estamos informando para esses clientes, falando para eles, sim, que se ele faz 2 consultas, 3 consultas, 5 consultas, na verdade, se eles realizam vendas a prazo, ele é, sim, um cliente potencial que pode utilizar uma ferramenta de análise de crédito. Só não pode como deve, porque isso vai trazer uma segurança maior para ele, vai reduzir essa inadimplência, né? E ele vai conseguir fazer uma venda mais assertiva. Isso é importante que você falou, Karen, que assim, o empresário, quando ele inicia a vida dele, a jornada dele de empreendedor, ele tem diversos desafios, né? Um deles é a inadimplência, só que em muitas situações ele não percebe que ele precisa, de fato, de investir em análise de crédito já no início da jornada. Muitos pensam, daqui 1 ano, 2 anos, quando eu tiver já talvez um caixa melhor, quando eu tiver mais clientes para analisar, aí eu começo de fato, avaliar o meu cliente com uma ferramenta de análise de crédito como a da Serasa Experian. E isso acaba prejudicando diretamente o resultado desse cliente, né? Só para você ter uma ideia, Karen, o Sebrae ele emite uma informação anualmente, né? Que a cada 10 empresas, basicamente, mais de 50% dessas empresas, que seriam mais de 5, elas se tornam aí inadimplentes e talvez até deixam de existir, tá? Elas quebram no decorrer aí da trajetória nos primeiros 5 anos. Então, é um número muito alto de insucesso justamente porque o empreendedor talvez ele não está olhando para o que de fato é importante. Porque, vamos lá, se você é uma empresa e você vende a prazo, você já precisa ter uma ferramenta de análise de crédito para que você possa aí fazer uma análise, avaliar o CPF, o CNPJ, se de fato essa pessoa que está na sua empresa é quem ela fala que é, porque tem muitas pessoas que fraudam documentação. Sim. E se você não tiver um sistema de análise para fazer essa avaliação, você não consegue verificar o perfil do cliente. Outra questão é, o cliente dá ali 3 referências comerciais, só que essas referências comerciais são pessoas que ele já
talvez ele conversou antes para dar um feedback positivo dele, sendo que ele tem um feedback negativo da parte de crédito, né? Então, o que você tem para falar para esse empreendedor que tem essa visão? Que daqui 2 anos, daqui 3 anos, quando eu tiver a minha empresa estruturada, eu contrato esse serviço. Tá, o que eu tenho para dizer é, não espere daqui 2 anos, porque pode ser que nessa toada de, não, depois eu faço uma consulta, você nem chegue a 2 anos. Porque a inadimplência tende, sim, a, infelizmente, fechar a empresa por não ter feito essa estruturação, por fazer essas liberações por achismo. E empresas fecham, sim, Erickson, como você mesmo disse, por, de fato, não ter essa análise de crédito assertiva. Né? Então, para essas empresas que acreditam que não pode ter análise de crédito, pelo contrário, cliente vende a prazo é um cliente. Se ele faz uma consulta ou se ele faz 100 consultas, independente, ele é um cliente que pode, sim, ter acesso a várias ferramentas da Serasa Experian. Isso é importante a gente dizer, porque, assim, às vezes o empresário ele fica com aquele sentimento, Serasa Experian não é, talvez, um produto que eu consiga acessar nesse início da minha jornada. Por quê? Talvez é porque ele já teve o entendimento ou a visão de alguma outra empresa de que o serviço é caro, que você tem que investir muito dinheiro. E, na verdade, o que esse empresário ele tem que pensar, né, Karen, seria o seguinte: aquilo que eu invisto em segurança, eu automaticamente vou ganhar em lucro líquido, que seria o quê? Se eu vendo ali, por exemplo, R$100 mil por mês, e se a minha inadimplência é 1%, você tem ali algo em torno de R$1.000 de prejuízo. Isso utilizando um sistema de análise de crédito que talvez você pagou ali R$2.000 por mês para guardar ou dar segurança para esses R$100 mil. Se você fatura esses mesmos R$100 mil sem uma análise de crédito, a sua inadimplência ela pode passar de 15%, 20%, que são números que a gente tem visto no mercado, né? Empresas talvez de autopeças ali, ou qualquer outro tipo de empresa que vende a prazo com um produto que tem um alto custo, um alto valor, isso acaba prejudicando diretamente o caixa da empresa. Então, você deixa de gastar R$2 mil ou investir R$2 mil para guardar ali aquele valor de 100 mil e você acaba tendo 20 mil de prejuízo. E aí você poderia fazer uma análise, eu sempre faço essa conta quando eu estou frente a frente com o cliente, que é: o que você acha melhor, investir R$2 mil por mês e ter uma inadimplência que seja 0 ou 1%, né, que talvez seria o aceitável para alguns segmentos, ou você deseja ali ter 20% de inadimplência, e isso significar, um mês que você perder 20%, você paga 10 meses de Serasa Experian, 10 meses que você poderia investir e ali conseguir dar uma segurança maior, por exemplo, num capital de R$1 milhão. Porque seriam 10 meses de R$100 mil, né? Então, seria R$1 milhão seguros com esse mesmo investimento que você teve perda de 1. Então, eu acho que o mais desafiador para nós que trabalhamos nesse segmento de análise de crédito é, de fato, transformar essa cultura do empresário de que acessar a Serasa Experian, acessar um sistema de análise de crédito que vai te dar mais segurança é muito caro. Então, a gente precisa ficar ligado nisso, né? E eu queria que você compartilhasse algum case que você teve, talvez, de algum cliente que você falou, poxa, olha aqui, eu consegui mostrar de fato relevância no trabalho que nós fazemos de consultoria, porque a gente não só vende um produto de análise de crédito para ele consultar, mas nós fazemos também, dentro do Insight Sales, uma avaliação do perfil do cliente, a gente identifica quais são as dores, qual é o volume de negócio dele e depois a gente direciona qual é o melhor plano para esse cliente. Você tem algum case que você consegue nos contar agora sobre isso? Sim, tenho sim, Erickson. Um dos nossos consultores realizou a visita com essa empresa e entendeu qual era a necessidade da empresa, elaborou a proposta e enviou o contrato para assinatura. Aí o cliente ficou com algumas dúvidas, eu entrei na negociação. Durante essa negociação, eu falei para ela, vamos realizar uma nova visita? Vamos. E eu fui entender quais eram as dores da cliente. E aí, quando ela foi compartilhando comigo, Karen, mas eu estou achando esse valor caro, que é o que você disse. Eu estou achando esse valor caro. E eu fui compartilhando para ela, mas caro por quê? E eu fui agregando valores no nosso produto, na nossa ferramenta. O que isso poderia trazer para ela como benefício? E ela foi entendendo aquilo.
nós saímos de uma consulta básica para a consulta mais completa que tem hoje no nosso portfólio. E a cliente saiu ali de uma franquia que havíamos elaborado de R$200 para R$900, depois desse bate-papo. Porque ela entendeu, Eriksen, de fato, o que ela precisava. Ela entendeu quais eram os valores por trás daquele preço. Porque, às vezes, o cliente fica muito pego naquele preço. Eu vou pagar caro, eu vou pagar caro. Mas o que tem por trás daquilo ali? Né? Quais são as informações que ele vai conseguir enxergar daquele cliente que vai, possivelmente, prever uma inadimplência? Né? Então, nós conseguimos trazer essa visão para ela, que ela falou, Karen, eu entendi. E isso faz parte de uma consultoria, que é o que nós hoje vendemos para os nossos clientes. Né? Porque hoje nós não estamos aqui para falar sobre preço, mas sim sobre os valores. Agregar isso para o cliente é tirar essa ruptura mesmo de que é caro, de que eu não posso ter, e fazer com que o cliente enxergue quais são os benefícios ele tendo uma análise de crédito. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer com o cliente, quando o cliente fala que está caro, eu sempre pergunto, tá caro em relação a quê? Você está comparando qual tipo de informação para definir que o meu produto é caro? E a gente sempre tenta trabalhar isso com o cliente justamente para transformar a mentalidade dele. Por quê? Caro ou barato vai depender do ROI, que é o retorno que você vai ter sobre aquela operação que você está fazendo. E eu já atendi vários clientes, né? Eu tenho aí 15 anos de análise de crédito, né? Você tem basicamente quase 6 anos, né? Que já está atuando, vai fazer 7 anos. E eu já encontrei muito cliente, Karen, que tem essa visão. Mas está caro. Tá caro em relação a quê? E aí, quando você começa a trabalhar a consultoria dentro da empresa, você percebe que o cliente faz venda de 200, 300 mil reais e ele faz uma consulta pagando R$6. Uma consulta simples que vai trazer só dados restritivos e que não vai atender, de fato, ali a totalidade daquela consulta. Né? Recentemente eu estava vendo um podcast, né, do João Adib, que é CEO aí da CIMED, que é uma das grandes farmacêuticas do Brasil, e ele estava falando sobre o investimento que ele tem em marketing. E aí eu vou fazer um paralelo aqui sobre marketing e sobre análise de crédito para você entender. O marketing, qual que é a missão do marketing? É gerar novos leads e novas vendas, é potencializar aquela máquina ali produtiva para ela performar mais. Por quê? Porque eu vou me tornar mais conhecido, eu vou aparecer para mais pessoas, automaticamente eu vendo mais. E ele compartilhou um número que me chamou a atenção. De todo o faturamento bruto dele, ele investe cerca de 13% do faturamento em marketing. E aí eu falei, cara, olha que legal. Nós suponhamos que a CIMED aí fature R$1 bilhão mês, né? Estou chutando aqui, não sei nem o número ao certo. Mas ela teria aí, basicamente, 13% desse número seria, né, um número surreal. Seria, basicamente, aí 130 milhões de reais investido em marketing. E aí me veio a pergunta, o que essa empresa investe em análise de crédito? Vamos supor aqui que eles investem aí pelo menos cerca de 2%. Eu já estou falando de 20 milhões de reais para proteger o patrimônio que ele investiu quase 8 vezes, 9 vezes mais para potencializar. Então, se a gente faz, né, essa mesma avaliação para um cliente menor, daqueles 100 mil que eu falei, 13% de 100 mil reais seriam 13 mil reais para marketing. O que seria 2 mil reais para você investir para garantir esse investimento que você já fez de 13 mil? Ou seja, é um investimento bem menor do que você colocou ali para potencializar as vendas, mas também é tão importante quanto o marketing. Porque não adianta você aparecer para mais pessoas, se tornar mais conhecido e fazer mais vendas se você não vai conseguir receber da forma que você previa, né? Ou avaliar de fato uma boa condição para que você consiga faturar 100 mil reais e receber 100 mil reais. E é o que a gente tem aí visto muito no mercado, né? O cara vai lá, ele vende, e na hora que ele vai apurar ali o resultado daquelas vendas, aí entra uma inadimplência acima de 10%, entra talvez numa situação que ele vai ter que fazer a negativação, o cliente talvez, se ele não pagar, você vai ter que entrar com uma ação judicial para você protestar e depois executar esse cliente. Então, esse paralelo do cliente entender análise de crédito como um custo ou investimento é o nosso papel. Nós estamos aqui com essa missão e um podcast como esse, de fato, também abre a mente do empreendedor para que ele entenda, cara, a análise de crédito não é um custo, a análise de crédito
é de fato um investimento que você faz. Verdade. Né? Então, a nossa missão é essa. Eu tenho certeza que você, com o seu time, a todo momento, instiga que eles também tenham essa visão, porque nós não somos simplesmente vendedores de um pacote de produto ou serviço. Nós somos consultores onde a gente entra dentro da empresa, a gente analisa o cenário. Se o cliente já está utilizando uma plataforma do concorrente, a gente vai avaliar qual é o resultado que esse cliente está tendo, porque a primeira pergunta que eu faço para o meu cliente é: como é que está a sua análise de crédito? Tá excelente. Tá, qual que é o seu índice de inadimplência? Muitos vão dizer que não sabem porque não tem um CRM como a Inove Consult para fazer essa gestão dos negativados. 90%. Né? 90% não vai saber. E quando essa pessoa vai apurar esse número, o número não está legal. E aí que a gente entra com essas argumentações, né, Karen, sobre a parte de inadimplência. E aí eu queria comentar aqui também, dentro disso, que nós temos várias soluções. A Serasa tem aí mais de 200 produtos dentro da nossa cesta de oportunidades. Só que nem sempre a gente vai oferecer tudo para todo mundo. A gente tem alguns produtos direcionados. E a oferta V7, que é o relatório básico e avançado, ela tem, de fato, ganhado a atenção do cliente, porque ela não só avalia dados restritivos, quanto também dados comportamentais. Né? Como é que tem sido essa mudança de mentalidade? Você que sempre vendeu aquela oferta V6, né, que era Credinet, Relato, Credibirô, que todo mundo conhece, para vender um produto que a Serasa acabou de lançar e que tem aí de fato mudado o jogo do nosso cliente. Erickson, como o time, nós fomos conscientizando eles sobre esse produto. Quais eram os benefícios desses produtos do relatório V7? Então, para o time, para os nossos consultores, foi tudo Tranquilo. Ótimo, perfeito, que era algo novo, é lançamento. E quando você fala para o cliente: senhor, nós estamos com um produto novo, aquilo ali ele fala: novo? Quero conhecer esse produto novo. Uhum. E quando nós vamos agregando os valores que tem nesse produto, o cliente vai entendendo de que aquilo ali faz sentido. Né? Quando nós vamos apresentando para ele informações que, de fato, vai auxiliar ele na hora dessa liberação do crédito, tanto os dados comportamentais como os dados cadastrais mesmo, o cliente vai falando: Karen, é isso mesmo que eu preciso. É exatamente isso que eu preciso para me dar uma segurança maior antes de fazer essa liberação do crédito. E como você mesmo falou, nós temos um portfólio muito grande. Sim. E pode ser, Erickson, e eu falo isso muito para os clientes durante a visita, que pode ser que tenha uma empresa aqui, que é a empresa do João, ele atende um público, faz uma quantidade X de consulta e eu oferto para ele um produto. E a empresa do lado, que é do mesmo segmento, faz a mesma quantidade de vendas a prazo, mas, porém, atende um público diferente. Para esse cliente, é uma outra análise de crédito. Então, nós explicamos isso para o cliente, que todos os planos são elaborados de uma forma personalizada, que nós apresentamos para os nossos clientes aquilo que, de fato, faz sentido para ele. E V7, que é o relatório básico e avançado, tem, assim, de uma forma geral, atendido todos os nossos clientes. Porque é uma consulta, como você mesmo disse, nova. Uma consulta que vai trazer informações restritivas, que vai trazer informações que vai auxiliar esse cliente na liberação do crédito, mas não só na liberação do crédito. O que, de fato, eu posso liberar para esse cliente, seja CPF ou seja CNPJ. Legal. Quando a gente fala de oferta V7, pessoal, é uma oferta que ela mudou muito a cultura, tanto da equipe comercial, quanto a cultura do cliente também. Por quê? Até há poucos anos atrás, o cliente ele trabalhava muito com aquela análise baseada no dado restritivo. Ou seja, o cliente não tem nenhuma dívida, eu faço a venda para esse cara, seja uma venda de R$1.000 ou R$100.000, eu vou vender, porque não tem nenhuma negativação. E agora isso tem mudado. Por quê? Porque não é somente sobre o que o cliente tem ou não tem de restrição, é sobre qual é o comportamento dele. E nós temos alguns parâmetros dentro da oferta V7 que nos dá essa informação. Quando a gente fala de relatório básico, eu até falo com o meu cliente. De relatório básico não tem nada, porque já é um relatório que traz a parte de negativação de forma completa. Você tem ali protesto nacional, a parte de linha de dívida basicamente completa, e ainda você tem o score, que é um dado comportamental, ou seja, é um espelho que vai ali estar analisando todo o comportamento do cliente, se ele tem dívida, se ele não tem, e ainda assim com um dado positivo, que é uma particularidade da Serasa Experian de mostrar não só o score baseado naquilo que ele deixa de honrar, o seu compromisso ali, deixa de pagar alguma dívida, mas também sobre qual é o comportamento dele com o pagamento em dia.
Então, eu tenho uma empresa ali que tem 10 títulos, 9 ela pagou em dia e um só ela deixou atrasar por alguns dias. O score dela vai ser altamente impactado por esse um único boleto? Talvez não. Por quê? Porque eu estou avaliando um contexto geral que é também relacionado à oferta... a visão restritiva e a visão também de comportamento, né, positiva, onde ele vai poder mostrar de fato quem ele é. Não é só porque de 10 títulos eu deixei um atraso que eu sou um cliente com um comportamento ruim. E como é que você tem percebido assim, a questão do score? Porque o score ele já foi disponibilizado, se eu não me engano, desde 2018, né, que foi a primeira apresentação dele. A Serasa, né, fez até um lançamento. 7 anos depois, o cliente sabe de fato como é que o score funciona? Ele não sabe? Tem muita dúvida? O que você tem encontrado aí no mercado? Grande parte não sabe. As pessoas olham ali o relatório, Erickson, vê a consulta, só que eles não sabem interpretar aquela consulta ali de análise de crédito. Então, nós, como consultores, nós explicamos para o cliente quais são essas informações, o que o score traz, e trazer essa visão para eles de que o score não é só o que o cliente deve, o que ele tem em atraso, o que eles têm vencido, mas é justamente mostrar para ele como que está a saúde, se ele tem pago em dia, quanto que está comprometido, porque tudo isso também vai influenciar no score. Sim. Às vezes a pessoa ali tem uma renda, enfim, tem um faturamento alto, mas 90% daquilo ali está comprometido, isso também vai influenciar no score do cliente. Então, nós trazemos para eles essa visão de que o score veio para auxiliar as empresas em relação a essa liberação. Então, muitas empresas não sabem, muitos analistas de crédito não sabem. E aí, nossa função é orientar eles, mostrar para eles o que, de fato, tem por trás do score. Que é um reflexo do comportamento geral do cliente, seja dados positivos ou dados negativos. E assim, quando a gente fala sobre score, é uma das opções de informação que você tem a mais, né? Quando você abre um relatório da Serasa, por exemplo, um relatório básico, você tem essas informações restritivas, tem score, mas se você quiser, você pode fazer ali ou montar uma consulta totalmente completa, né? Para você fazer uma análise até de uma compra e venda de um avião, né? De, sei lá, 10 milhões de reais. Por quê? Você vai ter acesso a muitas informações como limite de crédito, quadro social do cliente ali, no caso, né, para PJ, mais completo, onde você vê tanto os dados da empresa quanto também os dados dos sócios, né? Ou seja, dados restritivos dele. Você vai ter ali, enfim, indicador de relacionamento, né, que o cliente tem no mercado. Ou seja, você consegue extrair basicamente tudo o que você precisa desse banco de dados. Só que aí entra esse ponto que você mencionou. Não basta ter acesso à plataforma, você precisa ter uma consultoria especializada para te nortear ao que avaliar, porque tem muita gente que de fato não sabe identificar ali quais são as informações, se essas informações que me apresentaram são informações benéficas ou não, porque tem muita gente que faz a consulta, marca vários itens ali que são as chamadas features e eles não usufruem de fato daquela informação. Por quê? Porque não tem esse conhecimento. Só que aqui na Inove nós temos um time especializado que dá esse treinamento, né? Como é que funciona essa jornada do cliente depois que ele fecha um contrato com a gente, Karen? Tá, Erickson, você falou algo que hoje nós perguntamos para o cliente o que ele precisa enxergar na hora da análise de crédito, justamente para orientar ele o que é melhor ou não. Né? Lógico que é uma orientação, cabe à empresa decidir o que é melhor para eles. Mas eles tendo um norte do que eles precisam enxergar, nós conseguimos falar, olha, essa consulta te atende, você pode marcar essa feature que vai agregar isso para você e através dessa feature você terá X, Y informação. Então, tudo isso nós explicamos para o cliente durante ali essa consultoria. Uma outra informação, daqui a pouquinho eu vou te falar sobre como que é esse atendimento, mas uma outra informação que muitos não sabem, mas que é muito relevante, é sobre o quadro social ou participação societária que traz na consulta do relatório básico e avançado. Às vezes o cliente olha aquilo ali, Erickson, e fala assim, tá, mas ele tem participação. E o que isso vai interferir na hora da análise de crédito? Isso é um norte de que, bom, eu estou fazendo a consulta de uma pessoa física. Ele tem participação em uma outra empresa e essa empresa tem restrição. Isso já te acende um alerta. São as chamadas red flags. Né? Exatamente, porque se a empresa no qual eu sou sócia está inadimplente,
Logo, tende que se eu também me torne inadimplente. Porque pode ser que eu comece a tirar ali dos meus recursos para suprir as necessidades da empresa e me torne inadimplente. E vice-versa também. Eu consulto um CNPJ, o CNPJ estar inadimplente, pode ser que em algum momento os sócios também se tornem inadimplentes e vice-versa, né? Então, isso é muito importante, Eriksen, e é algo que nós falamos para o cliente porque eles não têm essa visão. Acha que é só uma informação. Mas, na verdade, em todos os nossos relatórios, todas as informações que apresentam no relatório são informações extremamente importantes, mas que precisa orientar o nosso cliente nessa interpretação. Porque ter ali e não saber analisar... Não faz sentido. Não faz sentido, né? Então, isso é muito importante. E, a partir do momento que o cliente assina o contrato conosco, ele se torna o cliente da Inove Consult, nós temos toda uma equipe de treinamento. Então, além de nossos consultores ter treinado esse cliente no ato da visita, ainda recebe um outro treinamento para todos os colaboradores. Se for um colaborador, ou se for 10, ou se for 50, todos receberão treinamento de como utilizar a ferramenta, o que eles vão conseguir analisar quando gerar aquele relatório. Enfim, explicar ao cliente a todo esse processo para que eles façam uma consulta consciente e façam uma liberação de crédito também consciente, baseado naquilo que eles viram na análise de crédito. E tem toda uma equipe que dá um suporte tanto de treinamento, orientação, né? Enfim, nós temos toda uma equipe preparada de alta performance para dar suporte para os nossos clientes. Engraçado quando você fala de consciência, porque o tema do nosso podcast é, de fato, crédito inteligente. Inteligência só vem com a consciência do que você está fazendo, né? E esse ponto, né, do cliente ter uma análise de crédito que, de fato, vai entregar uma informação fidedigna, ali, uma informação, de fato, que tem robustez, que tem ali amplitude no mercado, só com a Serasa Experian através da Inove Consult para ter todo esse acesso, né? A gente está caminhando para o nosso final aqui, Karen, e eu queria entrar no último ponto aqui com você, que é essa questão do cliente perceber que a inadimplência de fato é um problema para o negócio dele. Porque tem muita gente que está inadimplente, depois a gente resolve. Sempre tem aquela parte do comercial versus financeiro, né? Comercial ali fazendo força para vender e vamos colocar contrato para dentro a qualquer custo, e o financeiro sempre freando, justamente entendendo que existe um critério, eu preciso avaliar essa empresa ou esse CPF que está adquirindo ali o produto ou serviço de uma melhor forma para isso não se tornar um prejuízo, né? Como é que você vê agora em 2025 com essa nova jornada de inadimplência? Nós tivemos aí número atualizado, se não me engano, em fevereiro de 2025, como a maior alta da história de inadimplência. Lógico que nós tivemos mais pessoas economicamente ativas, mas nós tivemos um estouro dessa inadimplência, né? Como é que você vê aí os próximos anos sobre o trabalho que nós vamos fazer? Porque a gente sempre mencionou aqui na Inove, né? Quanto mais o Brasil ou o país ele está em crise, mais a necessidade de a empresa validar mais informações, e é onde, de fato, a gente vai curar aquela dor, porque nós temos, de fato, um banco de dados robusto, né? Como é que você vê aí esses próximos anos para análise de crédito, e o que você tem de dica para o empresário para ele poder se ligar, tomar as melhores decisões e poder ter um resultado melhor aí em relação à inadimplência dele? Abrir uma empresa hoje, a primeira coisa que eu preciso fazer é ir atrás da Inove Consult para fechar o serviço de análise de crédito e ter essa consultoria do que é melhor para eles. Como nós já falamos várias vezes, tem vários produtos que vai auxiliar as empresas, mas ter um relacionamento estreito com os seus clientes, isso vai auxiliar para que ele honre esses compromissos. Não que vai ser uma garantia 100%, mas quanto mais estreito tem esse relacionamento, o cliente tende a honrar mais aqueles compromissos. Além disso, Eriksen, fazer consultas periodicamente daquele cliente que você já fez a venda, isso também vai te auxiliar, porque às vezes eu comprei ali em 2023, volto para comprar agora em 2025. Não, ele me comprou em 2023 e não preciso fazer uma análise de crédito. Pelo contrário, preciso sim fazer, porque já se passaram ali alguns anos e eu não sei como que foi o comportamento desse cliente durante esse período. Então, fazer análise de crédito. Tem um outro produto também, que eu nem sei se você vai falar sobre ele em outro momento, mas que é o Serasa Alerta, que veio também para auxiliar as empresas, né? Acompanhar esses documentos que estão sendo consultados, e quando há alguma alteração de restrição, o cliente é notificado via e-mail.
né? E ele consegue realizar uma outra consulta e ter informações. Isso também vai ajudar, porque se fiz uma venda hoje, em um mês eu recebi um e-mail ali de que teve alguma alteração nesse documento. O cliente me procurou para fazer uma outra compra, recebi um e-mail, deixa eu ali checar novamente. Por mais que já tenha 30 dias, em 30 dias muitas coisas podem acontecer. Sim. Aquele cliente pode ter tido algum imprevisto e se tornou inadimplente, então é importante, sim, ter essa base sempre atualizada, fazer periodicamente consultas daqueles documentos antes de realizar uma nova venda. E todo cliente pode, sim, ter o serviço de análise de crédito através da Inove Consult, com certeza. Que hoje, é uma das principais empresas no Brasil que acaba trazendo ali uma consultoria e disponibilizando a melhor solução para análise de crédito, né? Para quem não sabe, hoje a Inove Consult atende a nível nacional. Nós temos cerca de 16 estados, mais o Distrito Federal, que nós já temos boa parte dos nossos clientes. E com o nosso time de Inside Sales, nós não temos fronteiras também, né, cara? E se o cliente estiver lá no Acre, no Amapá, em qualquer lugar, você consegue atender esse cliente, que é aí fruto da pandemia, né? E toda essa mudança, né, de mentalidade sobre, cara, como que a gente pode ir até o cliente? Ok, ir presencialmente é um diferencial, mas eu tenho clientes onde eu não vou conseguir talvez ir presencialmente num curto prazo. E hoje nós temos todo um time especializado que faz esse trabalho a nível Brasil e que tem aí todo o processo, né, de documentação digital, todo o processo de assinatura automatizado. Então você tem aí a flexibilidade e tranquilidade de fechar um contrato com a Inove Consult sentado ali na cadeira do seu escritório, independente do lugar. Recentemente eu estava até conversando com um amigo, ele é da Irlanda, e ele estava fazendo um projeto no Brasil. E aí a gente está avaliando aí um possível fechamento de contrato. E eu pensei, poxa, o Grupo Experian, ele foi iniciado aí na Irlanda, né? Então a gente vai fechar uma parceria com a Irlanda e fazer essa conexão aí depois de vários anos. Nossa, né, de ter legal. surgido essa parceria. Então, para nós é muito gratificante poder, independente de onde o cliente está, conseguir levar a melhor solução, a melhor base de informações nesse processo também de mudança de cultura, né? Mudar a mentalidade do cliente. Karen, queria te agradecer. O nosso bate-papo finaliza aqui. Obrigado mais uma vez por ter contribuído com o tema, né, que é trabalhar o crédito inteligente e contribuir com o empresário, que é aquele cara que está ali com todas as dores, todos os sofrimentos, precisando de fato de uma orientação, de uma indicação. E hoje eu tenho certeza que você trouxe aí muita visão diferente, cultura, e também apresentou a possibilidade do cliente fechar um contrato com a Inove Consult, que é de fato aí aquilo que a gente sabe fazer bem, né? Que é auxiliar o cliente a tomar a melhor decisão. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Eriksen, pela oportunidade. É sempre muito bom ajudar os nossos clientes, né? Então, espero que essa mensagem chegue para o maior número de clientes, para eles entenderem que eles podem sim. E nós estamos aqui para auxiliar eles em relação a todas as decisões. Nós queremos ser parceiros dos nossos clientes, participar de toda a construção, do início até 50 anos, né? Se possível. Então, muito obrigada pela oportunidade e pode contar comigo sempre. É isso. Lembrando, nós não fechamos contratos, nós fazemos parcerias, como a própria Karen disse aqui. E esse é o nosso podcast da Inove Consult. Mas fique tranquilo, esse bate-papo aqui ele vai retornar. Mensalmente nós vamos ter aí pessoas especialistas em análise de crédito para poder contribuir com você, empresário, você empreendedor que está aí, precisa de orientação, precisa de uma visão estratégica sobre o processo de análise de crédito. Nós da Inove Consult estamos aqui para auxiliar você. Tá? Então nós ficamos por aqui. Obrigado e até lá.